nasceu no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, começou sua carreira como pintora, mas além disso já foi jornalista, professora e agora atua como escritora. Trabalhou durante 7 anos como chefe do setor de rádio-jornalismo da Rádio JB, trabalhou também no Jornal do Brasil e iniciou sua carreira na literatura com o livro Bento que o Bento é o Frade, em 1977. Recebeu importantes prêmios como Jabuti, João de Barro, o Machado de Assis, que é considerado o maior prêmio na literatura nacional, além de Hans Christian Andersen, que é o Nobel da Literatura Infantil. Hoje a TV Unigran Rio recebe Ana Maria Machado, escritora, que está aqui sendo homenageada hoje pela primeira vez na Baixada Fluminense. Ana Maria, muito obrigada pela sua presença. Eu já começo perguntando como você vê a iniciativa da Unigran Rio em promover essa ação, o espaço Ana Maria Machado, especialmente para você. Eu cheguei aqui e fiquei até emocionada de entrar nesse espaço lindo, encontrar tantas referências a meus livros, a meus personagens, ao bondinho de Santa Teresa, onde eu nasci, e todo cheio de personagens meus no bonde. E o balão em que a velhinha Maluquete sai para viajar com todos os bichos. Enfim, uma opção de coisas assim que mostra que leram, curtiram e trabalharam em cima dos livros. Então, eu só posso agradecer e ficar muito feliz. E conta para a gente, Ana Maria, como era a criança Ana Maria? Ela já gostava de livros? Ela era fissurada em história. Podia ser história contada por alguém sem livro ou história com livro. A minha avó contava história sem livro. E meus pais contavam com livro, mostrando figura, mas eu gostava de todas. E quando é que você descobriu que a literatura era a sua grande paixão? Não, quando eu fui aprendendo a ler, eu fui cada vez lendo mais, mas era uma paixão de leitora, né? Durante muitos anos, eu li e acumulei leituras. Depois, quando eu fui para a faculdade, fui estudar letras, que é uma forma de estudar literatura. E eu não sei, eu costumo dizer que eu li tanto que foi assim, enchendo um reservatório que, de repente, começou a transbordar quando eu fiz minhas próprias histórias. As primeiras histórias eu escrevi de encomenda, porque tinha uma revista chamada Recreio, que iam fazer em São Paulo, e eles estavam procurando autores novos, perguntaram a vários professores, me pediram para escrever algumas histórias. E aí, como os leitores gostaram, eu fiquei escrevendo mais. Você falou em reservatório, em transbordar. Vamos falar sobre Sinais do Mar, que é um livro muito especial para você, que reúne poemas que você fez durante anos. Como foi lançar esse livro depois de tantos anos de preparo e dedicação? Eu nunca pensei que eu fosse fazer esse livro. Eu, de vez em quando, escrevia uns poemas. E uma vez a Ruth Rocha estava fazendo uma antologia de poemas de diversos autores, e eu já tinha mostrado a ela alguns. Ela pediu alguns poemas meus, daqueles que ela tinha visto. Então, eu publiquei, acho que uns 4, na antologia da Ruth. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que vários desses poemas tinham um tema comum, que era o mar. Aí eu juntei tudo e ofereci para uma editora. Agora vamos então para uma outra grande obra sua, que Era uma Vez um Tirano. Esse livro ele fala de questões sociais, de poder, de 3 meninos que queriam mudar a realidade do mundo em que viviam, e eles tinham 3 armas, que eram um arco-íris no bolso, uma canção no corpo e uma chuvarada de estrelas. Qual foi o principal motivo para o enredo desse livro? A ideia, por exemplo, do arco-íris no bolso, havia muito tempo já, porque na casa da minha mãe tinha um lustre que tinha uns pedaços de cristal pendurados, e tinha uma vez um dos meus irmãos jogando bola, quebrou uma coisa, aquilo caiu, e nós ficamos todos brincando com aquele prisma. Então, nós andávamos com um arco-íris no bolso quando éramos crianças, tinha isso. Depois, o fabricante de estrelas era uma coisa de, acho que um Réveillon, ou uma coisa assim, que eu vi, me ocorreu que soltar fogos era uma maneira de fabricar estrelas. Essa ideia ficou. E uma vez que eu estava escrevendo, já tinha escrito alguns livros contra os reis muito mandões, embora o livro Reizinho Mandão não é meu, é da Ruth Rocha, mas eu tinha escrito História Meu Contrário, por exemplo, que tem um rei ridiculamente autoritário. Era no tempo do governo militar no Brasil, da ditadura, a gente protestava como podia. E a Ruth tinha escrito 4 livros de reis, eu tinha escrito outros, e uma vez eu disse, eu cansei de chamar esses caras de rei.
Eu vou dar o nome aos bois, vou chamar de Tirano. E resolvi escrever uma história que chamasse Era uma Vez um Tirano, ou pelo menos que começasse com isso, Era uma Vez um Tirano. E quando eu comecei a ver qual seria a resistência ao tirano, a oposição ao tirano, a ideia que me veio é que seria uma oposição vinda dos artistas, de quem canta, de quem conta história, de quem desenha, de quem tem as cores, de quem dança, tudo isso. E aí fui juntando para fazer o livro. E em Menina Bonita do Laço de Fita, você trata de questões de preconceitos raciais. A história conta um coelhinho branco que queria ser como a menina bonita do laço de fita, mas não sabia como ser. Então você traz à tona a essência da beleza negra. Houve algo em específico para a criação desse livro? Foi que eu tive uma filha. Eu tinha 2 filhos homens do primeiro casamento e tive uma filha do segundo. E o meu segundo marido, o pai dela, é descendente de italianos, então ele é muito claro, muito branco. Ela nasceu muito mais branca do que nós todos. E eu brincava com ela, ai, como é que essa menina foi ser tão branquela? Como é que... Então, essa coisa... E aí, brincava com os meus filhos também, eles diziam, é porque você passou açúcar nela. Tinha uma música do Simonal, nesse tempo que ele cantava, Mamãe Passou Açúcar em Mim. Aí dizia, ela ficou branca de tanto açúcar, ficou branca de tanta pasta de dente, tomou muito leite, deu uma golfada, comeu arroz, enfim, várias coisas assim. E aí eu vi que ali tinha uma história, mas eu não quis fazer uma história de uma menina branca. Já tem Branca de Neve, já tem tanta princesa branca. No Brasil, nós temos uma beleza diferente. Então, eu resolvi fazer a história de uma menina linda, linda, pretinha, que todo mundo queria ser como ela. Saindo um pouco agora da literatura e indo para a história, esse ano completam 50 anos da ditadura militar, e lendo um pouco sobre você, eu vi que você foi presa e exilada durante esse período. O que aconteceu? É muito difícil resumir correndo assim, mas, evidentemente, eu fiz oposição, fiz parte da resistência, de movimento de professores, nós éramos muito ligados ao movimento estudantil. Então, em 68, teve as passeatas, nós participamos de uma maneira muito intensa, e aí, depois que veio o ato institucional número 5, que foi em dezembro de 69, que ainda foi o golpe dentro do golpe, a repressão ficou muito maior, então a perseguição toda ficou muito maior também, e eu acabei presa. Você foi eleita a ocupar a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Como foi esse processo e qual a importância disso para você, Ana Maria Machado? Olha, esse processo é sempre o mesmo para todo mundo. A academia tem 40 membros e, quando estão todos vivos, está completa. Quando morre algum, abre-se uma vaga e aí, escritor que quiser se apresenta e concorre. Só tem 2 exigências, que seja brasileiro e que tenha publicado livros. E aí eu me apresentei, concorri e ganhei. Então, acho que o processo é esse. E eu acho que foi importante para mim, por um reconhecimento, vamos dizer, mais oficial da importância da literatura infantil, que foi a primeira vez que um autor de obra predominantemente infantil foi aceito lá, e eu acabei presidindo a academia, então isso foi. Mas também eu acho que é uma coisa assim, natural de convívio com meus pares, com escritores que alguns são da minha geração, outros são mais velhos, mas é uma maneira de estarmos ali, é subir no pódio um pouco também, e acho que eu queria isso, modéstia à parte. O que nós temos em comum lá aos 40 é que somos todos vaidosos, então essa era a minha vaidade. Hoje, na educação, como é que você vê a questão da literatura infantil? Você acha que precisa de mais incentivo nas escolas com relação à leitura da literatura infantil e juvenil? Eu não gosto muito de generalizar, porque a generalização acaba sendo estereotipada. A gente junta coisas muito diferentes numa generalização. Acho que há escolas que trabalham lindamente a literatura infantil e há outras que não sabem como fazer isso. Então, acho que aí tem 2 aspectos. Um é que, hoje em dia, o acesso ao livro infantil nas escolas não é mais um problema no Brasil. Houve uma série de programas e projetos governamentais
desde a criação do PNBE, o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso se continuou no governo Lula e continuou no governo Dilma, quer dizer, virou uma política de Estado e não mais de um único governo. E essa sucessão de projetos leva livros de literatura infantil a todas as escolas do Brasil. O que mudou nesses 15 anos é assim, extraordinário. Um pouco mais de 15 anos, mas, enfim, é extraordinário. Antes, a gente chegava, na maioria dos colégios não tinha livro. Hoje, em qualquer lugar do Brasil, você chega no Acre, no Alto Amazonas, no interior, no sertão nordestino, no sul. Eu, há 2 dias, estava em Joinville fazendo isso. Em todo canto tem livro infantil que se recebe, porque os programas de aquisição de livros e distribuição do governo funcionam, tanto do governo federal como de governos estaduais, prefeituras, e muitas vezes há projetos que são de ONGs ou de iniciativa privada, parcerias público-privadas, e os livros chegam. O que não se conseguiu fazer foi, na formação dos professores, prepará-los para lidar com esse material de uma maneira mais fecunda, mais fértil, que dê mais frutos e multiplique mais. Então, alguns professores conseguem fazer isso bem, mas muitas vezes não conseguem ainda. Até porque nós vivemos hoje no Brasil um fenômeno muito interessante, é que muitas vezes até uma geração atrás, a família ainda era analfabeta. Então, vem professores que são a primeira geração da sua família a ter contato com a palavra escrita, com as letras. Eles não foram criados cercados de livros em casa, não é culpa deles. Mas a formação deles não se adaptou a essa realidade. E trata como se eles tivessem a obrigação de saber e já chegar ali sabendo tudo. Então, não preparam para trabalhar com isso. Eu acho que a gente tem que repensar a questão da formação do professor. Para a gente encerrar, então, peço que você deixe uma mensagem para os alunos da Escola de Educação da Unigran Rio, para a organização do evento que arrumou tudo isso, toda essa homenagem para você e para os demais alunos que nos assistem na TV Unigran Rio agora. Difícil mensagem. Eu não sou muito, nem estafeta, que é uma palavra que não se usa mais, era o garoto que ia entregar telegrama, nem internet, que fica enviando a mensagem. Mas eu queria dizer, antes de mais nada, muito, muito, muito obrigada. E depois continuem assim, vocês fizeram um trabalho lindo. Muito obrigada, Ana Maria. Volte sempre, a Unigran Rio sempre estará aberta para você. Eu sou Jéssica Reis, para a TV Unigran Rio.